Olá a todos, Slava Jesus Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Nesse mês de setembro nós celebramos o mês da Bíblia. Liturgicamente, a cada mês do ano a Igreja celebra algo diferente. Em junho, o Sagrado Coração de Jesus, em julho, o Preciosíssimo Sangue, agosto, as vocações, a família. E nesse mês de setembro celebramos o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. A Igreja, antes de tudo, celebra como setembro o mês da Bíblia, da Palavra, justamente porque ao final, no último dia desse mês, no dia 30, celebramos a festividade de São Jerônimo. São Jerônimo, que viveu do século IV ao século V, do ano 340 até por volta do ano 420. E foi ele o responsável para traduzir a palavra de Deus do grego e do hebraico para o latim. Ele foi o tradutor da palavra de Deus depois de anos de estudo, anos se dedicando à Bíblia, a palavra que foi traduzida para o latim. Bíblia significa biblos, vem do grego, e significa livros. Bíblia vem de biblos, que significa livros. Um grande livro que contém 73 livros dentro desse grande livro. 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo, e todos eles juntos formam esse cânon bíblico, formam a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Antes mesmo de Jesus vir à Terra, através da Virgem Maria, já tínhamos os livros do Antigo Testamento, alguns com cerca de mais de 1000 anos antes de Cristo, outros mais recentes, mais próximos, do qual os próprios apóstolos anunciaram a partir desses 46 livros, que vinha da Septuaginta, uma tradução do grego, do qual eles mesmos anunciaram. Jesus, que ao subir ao céu, deixa a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando envia o Espírito Santo, os apóstolos, como o início da igreja, continuam a missão de Jesus Cristo. Após a morte dos últimos apóstolos, e os bispos, padres, a igreja ela vai se formando e passam 2000 anos. E a igreja de Cristo continua a sua missão. Aqui nós temos o magistério da igreja. O primeiro chamado que Jesus disse para os discípulos e apóstolos é: ide por todo mundo e pregai, anunciai o evangelho a toda criatura. E é justamente a partir desse anúncio verbal que os apóstolos tiveram, que Paulo teve, é que a partir dele também foram sendo formadas os livros do Novo Testamento. Paulo escreveu cerca de 13 cartas, 4 delas no cativeiro, mas antes de tudo ele anunciou a palavra de Deus, anunciou Cristo ressuscitado, e a partir desse anúncio, cartas foram escritas para confirmar essa palavra, para confirmar essa doutrina, para confirmar Cristo como Salvador e Senhor. Os livros foram sendo formados, foram sendo reunidos no Novo Testamento, e só ao final do quarto século, nos concílios de Hipona e de Cartago, é que foi formado o cânon bíblico, com os 73 livros, seja os 46 do Antigo, os 27 livros do Novo Testamento, e aí nós temos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus consolidada. É por isso que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 15, Paulo vai dizer: conservai aquilo que foi dito por palavras e aquilo que foi escrito. E justamente a partir daí nós entendemos a nossa fé católica. Não somos somente a religião do livro, mas a nossa fé está firmada em um tripé: o magistério da igreja, a igreja formada e deixada para continuar a missão de Cristo, aquilo que foi anunciado, que é a sagrada tradição de geração em geração, 2000 anos. E a Sagrada Escritura, aquilo que foi escrito e que está à nossa disposição através da palavra, uma palavra que é diversa em seus livros. 73 livros, cada um em seu gênero literário, em seu contexto cultural, com sua forma de linguagem, mas todos esses livros dentro da Bíblia apontam para o centro, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento prefigura, anuncia, e o Novo Testamento o revela. Jesus Cristo como centro da palavra. E quando nós falamos da palavra de Deus, não falamos de uma letra morta, de uma letra do passado, não falamos de um simples livro histórico, mas olha o que Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes,
e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus fala conosco através da sua santa palavra. Ouvimos a voz de Deus. Todos nós, no nosso dia a dia, buscamos respostas para as nossas vidas, respostas para as nossas dores, problemas, respostas para encontrar um caminho para as nossas vidas, para encontrar um discernimento, e buscamos essas respostas. Buscamos em redes sociais, buscamos na internet, buscamos por vezes em falsas doutrinas, buscamos em práticas supersticiosas. Quantas práticas, infelizmente, que são contrárias à nossa fé, como em horóscopos, e esquecemos que temos à disposição esse manual de instruções, essa fonte de resposta que é a própria palavra de Deus. A maioria de nós temos a palavra em nossas casas, mas uma pergunta que eu faço para você que assiste a esse vídeo: você tem lido a palavra de Deus? Tem buscado as suas respostas através dessa palavra viva e eficaz, atual, da qual Deus fala conosco e revela a sua voz? Onde você tem encontrado as suas respostas? Que a palavra não seja somente um objeto de decoração. Por vezes temos a palavra ali, de repente deixamos aberta no Salmo 90, mas mais do que ter a palavra, é ler a palavra e ler em atitude de oração, ouvindo a voz de Deus que se revela aos nossos corações. Uma palavra que não se prende ao passado, mas que Deus fala diretamente aos nossos corações através da sua Santa Igreja. Santo Isidoro de Sevilha, ele diz: quando nós rezamos, falamos com Deus. E quando lemos a Escritura, Deus fala conosco através da palavra, criamos intimidade com Jesus, dialogamos com Ele, estabelecemos essa conversa. Por isso, busque em suas orações pessoais, busque no seu dia a dia meditar na palavra de Deus. Nas suas orações pessoais, dedique um tempo para ler a palavra, para ver aquilo que Deus fala ao seu coração. Talvez uma promessa, uma correção, uma exortação, um direcionamento, mas fato é que Deus fala conosco através da Sagrada Escritura, e por isso mesmo ela é sagrada. E que nós sempre peçamos o Espírito Santo para entender essa santa palavra, pois o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 111 que toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e nós só a entenderemos de modo correto, autêntico. Ela só produzirá frutos em nossas vidas, frutos de conversão e de salvação, se por meio do mesmo Espírito Santo nós a meditarmos. Por isso, pedir ao Espírito Santo, ler a palavra, meditar, se alimentar dela, porque não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque quando nós rezamos, falamos com Deus. Mas quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. E como dizia São Jerônimo, tradutor da Bíblia, desconhecer a Sagrada Escritura é desconhecer ao próprio Cristo. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, ler ela em oração, é conhecer a Jesus, aquele que é o autor da salvação. Por isso, tem essa prática, tem esse hábito de ler a palavra de Deus e de ter essa intimidade com Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.